uma dívida de 335 bilhões de dólares, sob risco até de um novo calote, a Argentina corre contra o tempo para equilibrar sua economia e enfrentar um problema crescente, a pobreza. Teníamos um problema de desempleo crescente, é exatamente o que nos está passando hoje em dia. Nos últimos 40 anos, a taxa de pobreza no país saltou de 4% para 40%. O consumo de leite é o menor nos últimos 29 anos e a inflação chegou a 53,8% em 2019, uma das mais altas do mundo. O ministro do Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, diz que a prioridade é acabar com a fome, que atinge 14% das crianças argentinas. Não pode haver hambre na Argentina. Isso é uma regra, não é um debate. A repórter especial Janaína Figueiredo viveu mais de 30 anos na Argentina e voltou ao país neste mês para acompanhar o início do governo do peronista Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro, junto com sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner. O ministro da Economia, Martín Guzmán, anunciou aumento de impostos, mas sem corte de gastos públicos. Este proyecto de ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando Argentina en este momento. Todos entendemos lo muy dura que es la situación actual, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, los problemas de inseguridad alimentaria, hambre. No Ao Ponto de hoje, Janaína nos conta o que viu por lá e o que mais chamou sua atenção. Famílias inteiras de novos pobres, gente que perdeu emprego e teve que morar nas ruas. Eu sou Carolina Moran e o Ao Ponto é o podcast diário da Redação do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, você acabou de passar 3 semanas na Argentina, acompanhando esse primeiro mês de Alberto Fernandes na presidência. O que a gente pode dizer que mudou por lá nesse período? Olha, Carol, realmente eu acho que é uma pergunta que muitos se fazem, né? O que mudou depois que Maurício Macri deixou a presidência e principalmente que o peronismo voltou a governar a Argentina com Alberto Fernandes, que é, eu diria, de uma ala mais moderada do peronismo, mas com sua vice-presidente, que é nada mais, nada menos que a ex-presidente Cristina Kirchner. O que mudou na Argentina em pouco mais de um mês de um novo governo peronista? Eu acho que, principalmente, talvez a notícia mais importante até o momento, é que o Congresso argentino, antes, obviamente, de entrar em recesso, aprovou um projeto de lei de emergência econômica que jamais teria aprovado para um governo de centro-direita como era o governo de Maurício Macri. Somente o peronismo poderia ter conseguido aprovar um projeto que aumentou impostos. É uma situação excepcional que nós não la generamos, pero que necesitamos abordar de manera urgente. Y acá se están dando herramientas para llevar adelante las mismas políticas que fracasaron y que nos pusieron en gran parte de la responsabilidad. Por estas razones, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley. O que o peronismo fez? A Argentina tem um problema financeiro gravíssimo, pelo qual está já renegociando a sua dívida pública, porque claramente não tem os recursos para saldar os vencimentos, para honrar seus compromissos. Ou seja, ou tem acordo com o FMI e com credores privados, ou a Argentina irá para um novo default. É um cenário que não pode ser descartado. Default, aquele jeito bonito de falar em calote. Calote, né? O velho conhecido calote. O que o governo fez? O governo tem que também, justamente para chegar a um acordo com o FMI, você sabe que tem que ser cumpridos alguns parâmetros básicos, e o equilíbrio fiscal é um deles. Como o governo é peronista, né, o que prioriza é a ajuda social. Então, não quer apelar para cortes e para um ajuste clássico, como fez Maurício Macri ao longo dos seus 4 anos de governo. Havia que cambiar muitas coisas e tomar decisões que eram antipáticas em um momento. Por mais que sempre são indispensáveis para o bem de todos. Então o peronismo ajustou pelos tributos, aumentou tributos ao patrimônio, por exemplo, um dos principais deles, né, o tributo aos bens. Se você tem bens na Argentina, você paga imposto. Esse imposto aumentou, e aumentou principalmente para quem tem bens fora da Argentina. E aí, como é que isso repercute lá, hein? Então, eles estão com o foco de quem pode contribuir, vai contribuir. Esteja ou não de acordo, é quase uma contribuição compulsória nesse processo de recuperação. Então, o que eu percebi por um lado, quem votou no peronismo e está contribuindo, né, com esses novos tributos, eu mencionei um deles, mas tem outros,
por exemplo, o dólar, né? Você, para comprar dólar na Argentina, que é uma operação elementar para quem mora na Argentina, ninguém poupa em pesos. Você só pode comprar $200 mensais e sobre isso tem um tributo de 30%. É a contribuição que eles consideram que a sociedade, a partir da classe média para cima, tem que fazer para que o país possa manter esse equilíbrio. Não vão cortar despesas, querem aumentar a arrecadação. Então você tem pessoas que compreendem isso bem e estão na expectativa de que seja o começo de uma recuperação, e você tem uma classe média que não votou, porque é bom lembrar que Alberto Fernandes ganhou com 48% contra 40% de Macri. Você tem uma Argentina muito dividida e tem uma grande parte da população que está furiosa com o governo e com essa contribuição, né, compulsória e esse dólar solidário, todas essas questões. Eles estão pidiéndole a todos sacrifício a todos e eles não dão nada, entendés? Essa emergência econômica é aprovada pelo Congresso porque implica realmente para a classe média, da classe média para cima, um esforço maior e uma mudança no estilo de vida, né? A pessoa poderia fazer uma série de coisas que agora, por esses novos tributos, não pode fazer. Antes da gente gravar aqui o podcast, a Janaína comentava comigo que a taxa de pobreza na Argentina passou de 4% lá na década de 1970 para 40%. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu ainda encontro pessoas que me dizem, mas gente, a Argentina, que era um dos países mais ricos do continente, né? A Europa da América do Sul, né? A Europa da América do Sul realmente não é mais. É um país latino-americano como todos nós. E essa taxa de pobreza foi aumentando de maneira gradual entre meados da década de 70, a deterioração começa com a ditadura militar, né, que foi de 76 a 83, uma ditadura que teve uma política econômica muito ruim e que também terminou muito pelo desastre econômico que foi, entre outras coisas, né? Não vamos entrar na repressão, na perseguição, etc. Em termos econômicos, não foi uma boa gestão, e aí começa a deterioração. Teve uma hiperinflação na Argentina no final da década de 80, nos anos 90, muito ajuste fiscal. Temos a crise de 2000, 2001, que foi catastrófica, onde teve um default calote histórico, né, aplaudido pelos deputados e senadores no Congresso Nacional. Anúncio que o Estado argentino suspenderá o pago da dívida externa. E esse trauma ainda é muito recente, né? Eles ainda temem repetir uma história que não faz muito tempo que aconteceu, e a pobreza foi subindo. Nos governos kirchneristas, numa onda que foi muito positiva para a América Latina em termos de preços de commodities, e toda a América Latina cresceu muito mais do que a gente está vendo hoje em dia, né? Inclusive o Brasil aqui nos anos de governo Lula, né? A gente está falando mais ou menos da mesma época. Exatamente, a Argentina teve anos de crescimento de 8%. A Argentina está numa recessão profunda. No ano passado a queda do PIB foi em torno de 3%, para esse ano não tem a menor expectativa de crescimento, quer dizer, hoje a Argentina tem um cenário, um horizonte muito pior do que o Brasil em termos econômicos, e a pobreza realmente está por todos os lados, Carol. É muito impressionante. No centro de Buenos Aires, famílias inteiras dormindo em praças, em esquinas, e pessoas que você vê que são novos pobres, pessoas que eu conversei, obviamente, né? A gente, enfim, jornalista 24 horas, você acaba perguntando, mas o que aconteceu? Por que você está morando nessa praça? Famílias inteiras? Não, perdi o emprego, não posso mais pagar aluguel, ou eu como, ou eu pago aluguel, né? Essas opções, enfim, trágicas da vida dos setores mais humildes. E inclusive os pobres com emprego, né? Que é um fenômeno relativamente recente na Argentina. Você inclusive conversou com o ministro do Desenvolvimento Social por lá. Qual é a leitura que ele faz dessa situação? Sim, justamente, eu tinha muito interesse em conversar com esse ministro, porque ele foi o autor de um projeto que foi aprovado ainda no governo Macri sobre emergência alimentar, porque já tínhamos dados, fizemos várias matérias aqui no Globo sobre a questão da insuficiência alimentar, e em alguns casos são casos severos e que afetam principalmente as crianças. Então já no governo Macri foi aprovado esse projeto porque a fome se instalou como um problema na Argentina. Isso é uma novidade, a fome nesse grau, né, e afetando a tantos milhões de argentinos que realmente, literalmente estão passando fome. A Argentina
tem hoje o menor consumo de leite dos últimos 29 anos. Leite, não estou dizendo nem carne. Na terra das vacas, né? Dos laticínios. Na terra das vacas. Então, assim, o Daniel Arroyo, que é o ministro do Desenvolvimento Social, foi o autor desse projeto e é o cara da fome, é o cara que está enfrentando a fome na Argentina. O fenômeno de pobreza con trabajo es entre los 90, pero en esencia es de la última etapa. Los últimos 4 años se consolidó pobreza con trabajo. Então eu achava importante conversar com ele, porque acho que para nós brasileiros ver esse nível de pobreza na Argentina é muito impactante, né? A Argentina ainda existe, né, um imaginário social de país mais desenvolvido, que tem uma classe média muito, né, com mais possibilidade de consumo. Isso está acabando. A Argentina, como eu dizia antes, está virando um país latino-americano nos parâmetros de todos nós. Assim, já não é um país que se destaca. E o ministro me dizia realmente, um dos fenômenos novos e que preocupa e que diferencia a crise atual da crise de 2001, na qual ele dizia, se você tinha emprego em 2001... a inflação não consumia seu salário. Se você tinha emprego, você conseguia comer. Não comia quem não tinha emprego. Hoje, às vezes, não come quem tem emprego. A família inteira não come. Ou alguns membros, né? Você não consegue alimentar toda a sua família mesmo tendo emprego. Então, esse é um fenômeno novo, da pobreza com emprego. E isso realmente... eu acho que já mostra até o tamanho do buraco, né? Um buraco muito embaixo, assim, muito profundo. E os argentinos vivem realmente... É sufocante você viver com aumentos permanentes. O plano de saúde, por exemplo. Várias pessoas que eu conversei ou cancelaram o plano de saúde ou rebaixaram, então, com um plano básico à beira já de cancelar, porque os planos de saúde aumentam 15%, 20% a cada 3 meses. É uma coisa de loucos, realmente, assim. É realmente uma situação... Eu vi uma Argentina... Eu já cobri muitas crises na Argentina e acho que essa talvez é mais dramática nesse sentido, né? Porque você tem inflação, você tem desemprego, desnutrição. O ministro me dizia que as crianças estão com problema de má nutrição, mas não necessariamente elas estão esquálidas, elas estão, às vezes, obesas. Mas por quê? Porque não podem comer carne. Mal, né? Então é arroz, macarrão, arroz, macarrão, arroz, macarrão. Então tem crianças obesas e que não estão crescendo no nível que deveriam crescer. São crianças mais baixas. Esse já é um impacto real, já está comprovado com as estatísticas, e às vezes obesas. Agora, Janaína, a grande questão também que se colocava era qual seria o papel da Cristina Kirchner nesse governo, porque ela é vice, mas ela é muito influente. Afinal das contas, quem manda, Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner? Adoraria. Ou não sabemos? Adoraria poder responder essa pergunta. Eu acho que ali tem um duplo comando. Estamos aqui hoje porque hemos unido as voluntades, não somente a vontade individual de um dirigente ou de uma dirigente, a vontade de milhões que creem que é possível viver em um país diferente, em um país melhor. A minha conclusão é que Alberto governa, mas Cristina está ali do lado, dando pitaco em vários assuntos. Assim, alguns analistas com os quais eu conversei me diziam, não, a sensação era de que, como na Argentina o vice-presidente é presidente do Senado, ela ia ter o domínio do parlamento e da província de Buenos Aires, onde foi eleito governador um ex-ministro da Economia da Cristina, o Axel Kicillof. Mas quando foram passando as semanas e toda a estrutura do governo foi se organizando, o kirchnerismo puro, porque o Alberto é um peronista moderado, que inclusive rompeu com o kirchnerismo, é bom lembrar, em 2008, passou quase 10 anos sem falar com Cristina, né? Houve ali uma recomposição 1 ano e pouco antes da eleição. O kirchnerismo conseguiu colocar funcionários em postos cruciais em todos os ministérios e órgãos públicos, não apenas no parlamento ou na província. Por exemplo, o presidente do Banco Central é uma pessoa claramente próxima do presidente, mas o vice-presidente do Banco Central é uma pessoa da ala kirchnerista. E você tem essa convivência, que a incógnita é se isso vai dar certo, em todos os principais ministérios do governo, né? E a Cristina manda e desmanda até na agenda de viagens do presidente. E a Cristina, a informação que eu tenho é que ela tem uma influência muito grande. Obviamente, ela foi presidente 2 vezes. O Alberto não teria ganhado a eleição sem o apoio da Cristina, e a Cristina não teria sido eleita se o candidato não fosse o Alberto. Eles tiveram uma necessidade
mútua nessa eleição de 2019. Então, assim, a informação que eu tenho é que ele consulta muitas coisas com ela e muitas vezes não é que ele consulte, é que ela opina. Por exemplo, a primeira viagem internacional dele foi a Israel, uma coisa que surpreendeu, porque, enfim, eu nem esperava que fosse o Brasil, como tradicionalmente foi para muitos presidentes da Argentina, mas também não esperava Israel, que é um país com o qual o kirchnerismo tem uma situação, um conflito ali por um acordo que fez com o Irã. Enfim, não vou entrar nos detalhes daquele suposto assassinato ou suicídio, não sabemos, daquele promotor, o Alberto Nisman, mas enfim, a situação da morte dele, que ainda não está clara, gerou um atrito muito grande entre o kirchnerismo e Israel e a comunidade judaica na Argentina, que é uma comunidade muito expressiva. Pois bem, a primeira viagem internacional de Alberto Fernandes foi para Israel e, pelo que eu sei, Cristina considerou que deveria ser mesmo Israel, porque Israel é um aliado importante dos Estados Unidos. A Argentina precisa renegociar sua dívida pública e o apoio dos Estados Unidos é essencial para qualquer renegociação com credores e com o Fundo Monetário Internacional. Então, ela realmente tem uma ingerência muito ampla na agenda, nas viagens, nas nomeações de funcionários, não necessariamente o ministro, mas o vice-ministro ou o vice-presidente do Banco Central. Ela botou pessoas da sua confiança e vinculadas ao kirchnerismo puro em postos chaves que dão a ela um poder e uma capacidade de ter participação em decisões importantes a partir de agora muito grande. E qual o bastidor dessas 3 semanas que você passou lá? O acesso às autoridades, aos ministros, não está lá dos mais fáceis, né? Tá bem difícil. Realmente, eu consegui me encontrar com 3 ministros. Um deles foi uma entrevista que a gente já publicou. Os outros 2 foram conversas informais, que eu não vou nem dizer com quem, para não criar um problema para eles lá na Argentina, mas existe uma intenção da Casa Rosada de concentrar a comunicação no presidente Alberto Fernandes. A ideia, em princípio, é de que os ministros não se pronunciem muito publicamente, não deem entrevistas, inclusive o que a gente chama, de conversas em off, que não são publicadas, mas que para nós são importantes para ter background e para, enfim, saber o que está acontecendo realmente em relação a vários assuntos. Isso também está sendo muito controlado, no caso de todos os ministros, pela Casa Rosada. Eu consegui ter alguns encontros, enfim, 21 anos cobrindo a Argentina, tenho uma rede de contatos e consegui, dei muita sorte, enfim, também são pessoas que eu conheço há muito tempo, consegui ter acesso a 3 ministros, entre outros funcionários que não são tão importantes, mas não está muito fácil não, existe uma política de muita concentração no presidente, que fala com meios que estão claramente alinhados com seu governo, né? Enfim, para dar algum exemplo, o jornal Página 12 é um jornal que está muito alinhado com o governo peronista. Enfim, ele fala com jornalistas com os quais ele se sente mais à vontade, e a resposta que eu recebi, diante de um pedido de entrevista com o presidente, que eu venho tentando há muito tempo, é de que, pelo momento, por enquanto, até o momento, a imprensa internacional não é prioridade para o governo de Alberto Fernandes. Falaremos com você quando considerarmos oportuno. Mas continuaremos tentando. Seguimos insistindo. Exatamente. Janaína, obrigada. Até a próxima. Obrigada a você, Carol. Até a próxima. E antes da gente terminar, um lembrete: hoje é terça-feira, dia do podcast semanal Lauro e Gabeira, com os colunistas Lauro Jardim e Fernando Gabeira, que estará disponível a partir das 5h30 da tarde. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. A captação de áudio é do Maurício Belli e a edição do João Guilherme Lacerda. E o Roberto Maltic, que hoje estava de folga, volta na edição de amanhã. Até mais!